Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então a mais uma aula de física. Hoje vamos falar um pouco de força de atrito dinâmico. Vamos à aula. Então, pessoal, para falar um pouco de força de atrito dinâmico ou força de atrito de escorregamento, vamos entender o seguinte: se você tem um objeto e esse objeto se desloca numa direção, vai surgir uma força em sentido contrário a ele, que nós chamamos de força de atrito. Tá? Quando é dinâmico, é porque a gente está fazendo referência a objetos que estão em movimento. Então, por exemplo, vocês têm aqui um livro em cima de uma mesa. Quando eu arremesso o livro de uma extremidade da mesa para outra extremidade da mesa, tá? Esse livro vai se deslocar e, de acordo com que ele vai se deslocando, ele vai diminuindo sua velocidade. Por que isso acontece? Isso acontece porque o livro, quando ele se desloca para a direita, vai surgir uma força em sentido contrário ao livro, tentando reter esse livro, que nós chamamos de força de atrito dinâmico. Essa força de atrito faz o livro, então, diminuir sua velocidade. Então, a velocidade do livro diminui. Isso você pode observar aqui, letra B. Eu aplico uma força ao livro na horizontal. O livro começa a ganhar velocidade na direção da esquerda para a direita. Vai surgir no livro uma força de atrito, estão vendo aí a FAT, em sentido oposto ao movimento. Essa força de atrito, ela depende da força normal. Lembra da força normal? Que é uma força de reação ao plano? Então, a força de atrito, essa FAT, ela é μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a força normal. Tá? Então, a força de atrito depende da força normal. Então, é μ vezes a força normal. Exemplo. Então, por exemplo, você tem um bloco na qual eu estou puxando ele para a direita com a força F, tá? Estou movimentando ele para a direita com a força F. Essa força F está colocada aqui. A força F. E o bloco, então, vai surgir nesse bloco uma força em sentido contrário a ele. Né? Vai surgir uma força em sentido contrário, que é a força de atrito, que é essa força que está aqui, ó, força de atrito. Estou tentando botar uma cor aqui, mas não estou conseguindo. Eu perdi aqui, beleza? Então aqui eu tenho uma força F puxando o bloquinho para a direita e vai surgir no bloquinho uma força de atrito em sentido oposto. Essa força de atrito que surge no bloquinho, ela depende da força normal. Então, depende dessa força normal aqui, ó. Então essa força de atrito, ela é μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a força normal. Vezes essa força normal. No plano inclinado é a mesma coisa. Você tem uma força F puxando o bloquinho para cima, então o movimento é para cima. E contrário ao movimento, vai surgir então a força de atrito. Essa força de atrito continua sendo μ vezes a força normal. Qual é a diferença? É que no movimento aqui, ó, neste movimento, a força normal é igual ao peso. Por isso você pode trocar a força normal pelo peso. No plano inclinado, a força normal ela é igual ao peso na direção y. Tá? Que é esse cara aqui, ó, P na direção y, que nós chamamos de P vezes o cosseno de θ. Então, novamente, a força de atrito ela sempre vai surgir contrária ao movimento, tá? Contrário ao movimento que a produz. Então, se um objeto é arrastado para a direita, vai surgir uma força de atrito que segura o objeto, né, que tenta segurar o objeto, em sentido oposto, onde esta força de atrito ela é μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Tá bom? Então, sempre que você tiver um movimento, vai surgir então essa força de atrito em sentido oposto para parar o objeto. Tá? Como exemplo, vamos imaginar o seguinte. Vamos ver um exemplo aqui para discutir. Então, olha aqui. Um bloco de massa M, 10 kg, então um bloco de massa M, 10 kg, movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força F de intensidade 30. O coeficiente dinâmico entre o bloco e a mesa é 0,20. A gravidade igual a 10 determina o modo da aceleração do bloco. Então, vamos imaginar.
Acompanhe comigo aqui. Eu tenho, vamos desenhar aqui um plano. Então aqui eu tenho a mesa. Eu tenho um objeto em cima da mesa. Esse objeto está sendo puxado por uma força F, tá? Então esse objeto tem a força peso. Peço desculpas aqui porque o desenho está torto. Tem a força peso. Você tem então uma força normal, tá aqui a força normal. E agora você tem a força de atrito, que é contrária ao movimento, tá? Que eu vou chamar de FAT, força de atrito, que é contrária ao movimento. Tudo bem? Então, o bloco tem massa 10, apresenta uma força de 30 newtons, tem uma massa de 10 quilogramas. Então, ele quer saber o modo de aceleração. Como é que você vai imaginar? Resolver o exercício. O movimento é para a direita. Então, você começa lá. Força resultante é o somatório de todas as forças. Eu vou considerar, é claro, que o somatório de todas as forças na horizontal, que eu vou olhar apenas aqui, tá? E vou orientar o sentido do movimento para a direita como positivo. O que é força resultante? É massa vezes a aceleração. Isso é igual a somar todas as forças que estão na horizontal. Então você tem F e tem FAT. A força F aponta para a direita, é positivo. E a força de atrito aponta para a esquerda, é negativo. Ok? A massa, ele disse que é 10, a aceleração eu não tenho. A força F vale 30. E a FAT a gente vai escrever como sendo μ vezes normal. Como é que eu encontro a normal? Pô, a normal, você vai ter que analisar a vertical. O bloquinho não se movimenta na vertical, ele só se movimenta na horizontal. Então, quando você falar assim, ó, força resultante é igual ao somatório de todas as forças, olhando para a vertical, né, vamos orientar para cima com positivo, você vai ver que não tem movimento. Não há movimento vertical. Então, consequentemente, você não tem força resultante. Ela é zero. Não há movimento. Como eu vou pegar só as forças na vertical, normal está para cima e peso para baixo. Então, normal é positivo, peso é negativo. Passa o peso para o lado de lá. Você tem, então, que peso é igual a normal. Então, a força normal é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Então, a força normal acaba sendo a massa, que é 10, gravidade, que é 10, 10 vezes 10, e eu vou ter uma força normal de 100 newtons. Então, essa é a força normal. Então, voltando ao meu exercício, então eu tenho 10 vezes A é igual a 30 menos o coeficiente de atrito que ele deu para nós, ó, vale 0,2, 0,2, vezes a força normal, que é 100. Que a gente achou aqui, ó. Força normal é 100. Então, o que eu tenho? O que eu vou ter? Eu vou ter a seguinte ideia. 10 A é igual a 30 menos 20, que é 0,2, vezes 100. Então, 30 menos 20 vai dar 10. Então, vamos trazer aqui a solução para cá, para ficar mais fácil. Então, a aceleração, 10 vezes a aceleração é igual a 10. Passo 10 para o lado de lá. E eu vou obter que a aceleração é 10 dividido por 10. Então, a aceleração é 10 por 10. Logo, a sua aceleração vai ser quanto? Vai ser 1 metro por segundo ao quadrado. Então, seu A vai ser 1 metro por segundo ao quadrado. Então, tá aí o exercício, primeiro exemplo nosso de lançamento, ou de força de atrito. Vamos fazer mais um. Pense o seguinte, dois corpos A e B de massas 1 e 2 estão ligados por uma corda de peso desprezível
que passa sem atrito pela polia C. Maravilha. Entre A e o apoio, existe atrito. Então ele está dizendo para nós aqui, senhores, que aqui ó, tem atrito. Tem atrito aqui entre esses dois blocos. O coeficiente de atrito é 0,5. Então o coeficiente de atrito é 0,5. Determine o modo de aceleração dos corpos e a intensidade da força de tração no fio que liga os blocos. Então, para responder o exercício, vamos lá. Você tem aqui o peso de B. Você tem nessa posição aqui uma tração. Como o cabo é o mesmo e a polia não gira porque ela não tem atrito, então a tração também é a mesma. Então aqui também vai ser tração. Certo? Então você também tem a tração de cá. Aqui você tem o peso de A. Desculpe porque ficou torto, mas no computador é sempre mais difícil. Aqui você tem a normal de A. E para cá você tem a força de atrito. Como a gente disse, o bloco C, o bloco B está puxando o objeto para baixo com uma aceleração. Então vai surgir uma força contrária ao movimento do bloco A, que é para a esquerda, contrária ao movimento. Para você descobrir a força de atrito, a gente já resolveu no exercício anterior que como não tem movimento nessa direção aqui, ó, você pode concluir então que a normal de A é igual ao peso de A. Então a normal de A vai ser a massa de A, que é 1, vezes a gravidade, que é 10. E eu vou ter uma normal de A, que é de 10 newtons. Vou aproveitar e já vou calcular o peso de B. Então o peso de B é a massa de B vezes G. Então o peso de B vai ser 2 vezes 10. Então o peso de B vale 20 newtons. Então aqui você tem a normal de A, você tem o peso de B. Vamos calcular então a força de atrito. Dá para calcular a força de atrito. Opa! Fiz aqui. Vamos lá. Força de atrito. Então, a força de atrito é μ vezes a normal. Normal de quem? De A. Então, a força de atrito vai ser 0,5, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal de A, que é 10. Então, 0,5 vezes 10 vai me dar uma força de atrito de 5 newtons. Ok. Então, você calculou as constantes. Então, agora vamos então ao exercício. Então, eu ensinei para vocês que esse tipo de exercício é bom analisar bloco por bloco. Então, vamos começar pelo bloco B. Só tem movimento na vertical. Então, vamos lá. Força resultante é o somatório das forças que está na vertical, e eu vou orientar no sentido do movimento. Como o bloco B está movimentando para baixo, vou considerar para baixo como positivo. Quem é a força resultante? É a massa do bloco que eu estou analisando. Então, bloco B vezes A é igual o peso de B menos a tração. São essas duas forças que eu tenho lá no bloco B. A massa de B é 2, então fica 2A. O peso de B a gente já achou que é 20, menos T. E a gente encontrou a primeira equaçãozinha, equação número 1. Maravilha? Então agora vamos analisar o outro bloco, que é o bloco A. No bloco A eu vou analisar só a horizontal, já que na vertical já conclui que a normal é igual ao peso. Então você tem força resultante é igual ao somatório das forças que atuam no bloco A. E eu vou orientar no sentido do movimento, o bloco A anda para a direita, então para a direita é positivo. Força resultante é a massa do bloco que eu estou analisando vezes a aceleração, é igual. Tem que somar as duas forças. Eu tenho a tração para um lado positivo, a FAT para o outro negativo. Então, a tração está nesse sentido é positivo, a FAT está no sentido oposto, vai ser negativo. A massa de A é 1, a tração eu não tenho, mas a força de atrito eu tenho, vale 5.
Então agora você já chegou na segunda equação. Então, de posse das duas equações, você soma, lembra da regrinha? Então, você tem a primeira equação. Peraí, deixa eu apagar aqui. A primeira equação é 2a igual a 20 menos t. E a outra equação, a equação 2, é 1 vezes a vai dar a é igual a t menos 5. Você vai somar as duas equações. 2a mais a, 3a. T e t corta, 20 menos 5 vai dar 15. 3 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, a é igual a 15 sobre 3. Então, minha aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração. Está respondida a letra A do exercício. A outra, qual é a tração no fio? Basta voltar na equação que você quiser. Vou voltar nessa equação aqui, na equação número 2. Então, A é igual a T menos 5. O A vale 5. T menos 5. Passo 5 para o lado de lá, ele vai positivo. Então, T é igual a 5 mais 5. T igual a 10 newtons. Tá aí o exercício, pessoal. Tá? Então, o que nós temos? O que nós temos, pessoal? Então, a gente falou um pouco de força de atrito para vocês, atrito dinâmico, né? E para uma próxima aula, a gente vai falar um pouco de atrito estático para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha aula e até uma próxima. Até mais, senhores.